Você pediu um brainstorm sobre responsabilidade civil do Estado e é isso que vai ter nesse vídeo hoje. Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. A gente vai fazer hoje uma tempestade cerebral sobre responsabilidade civil do Estado. Vou pegar com vocês todos os pontos principais que caem nas provas do concurso, falando nessa velocidade de 1.5, você nem vai ter que colocar o acelerador do seu YouTube, combinado? Então, olha lá, nós começamos a falar de responsabilidade civil do Estado a partir do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que fala que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Tô brincando com vocês, vou falar mais devagar um pouquinho, né? Senão vai ficar doido. Esse artigo 37, parágrafo 6º, ele fala da responsabilidade estatal. Quando fala responsabilidade civil do Estado não é o Estado membro, Minas, São Paulo, tá? Não é nesse sentido, é no sentido de falar da responsabilidade do poder público. Então, pode ser um município, pode ser um Estado membro, pode ser a União, pode até ser pessoa jurídica pertencente à administração pública, correto? Bom, como é que começou a história da responsabilidade civil do Estado? Lá no século XVIII, o Estado não respondia pelos danos que ele causava às pessoas, isso porque havia, né, aquele sentimento de o rei é escolhido por Deus. Se Deus escolheu esse rei, o rei não erra. Então tinha lá o Le Roi ne peut pas faire, meu francês é ótimo, ou The King can do no wrong. E aí, depois dessa fase, a gente começa já ali no final do século XIX, a falar de responsabilidade civil subjetiva do Estado. O que significava? Significava que alguém poderia obter uma indenização desde que processasse o agente público e demonstrasse o dolo ou a culpa. É depois, já para o final do século XIX, que acontece na França um acidente com uma menina que é atropelada por um vagonete de uma empresa pública que transportava fumo, e aí é a primeira vez que o Estado francês é condenado a pagar uma indenização, independentemente da conduta de um agente público, ok? Depois você lê essa história aí, que ela não é tão importante para a gente agora, não. Bom, aí tudo isso aconteceu na Europa, tal, mas aqui a gente começa com uma responsabilidade subjetiva que foi determinada pelo Código Civil de 1916. Pode ter certeza que isso vai cair na sua prova. E depois veio a Constituição de 88 trazendo essa responsabilidade objetiva. O que é a diferença da responsabilidade objetiva em relação à subjetiva? Como eu disse, na subjetiva tem que demonstrar dolo ou culpa. No caso da responsabilidade objetiva, não. Por exemplo, imagine aqui que um carro da administração pública, um pouquinho ó, com sirene e tudo, um carro, aqui ó, AP, administração pública, tá? Não é associação de pais. Um carro da administração pública bateu no carro de um particular. O particular é daqueles que adesivou aqui atrás assim, fui. Escreveu aqui, ó, particular, só para você lembrar, ele adesivou toda a porta do carro. E aí amassou, nossa, amassou o carro todo. Esse particular, quando levanta, sai do carro e vê que quem bateu foi a administração pública, não vai processar o agente público, que é esse homenzinho que está aqui dentro. Ele vai processar a própria administração pública. Esse processo, então, em que o particular processa a administração pública, é chamado de responsabilidade objetiva, por quê? Existindo um fato ligado à administração. O fato é esse veículo aqui, né, transitando aí na via pública. Existindo dano, dá para ver que o carro está todo amassado, basta a comprovação do nexo causal, ou seja, demonstrar que esse fato e esse dano têm uma relação de causa e consequência. Então, o particular vai processar a administração pública, isso vai acontecer primeiro de tudo aqui, e aí a administração pública vai indenizar esse particular. Depois, só depois, é que a administração pública pode entrar com uma ação judicial contra o seu agente público. Nesse caso, a responsabilidade do agente público é subjetiva e comprovado que houve dolo ou que houve culpa desse nosso agente, ele terá, nesse segundo momento, que ressarcir a administração pública, tá? Então, vejam, para a comprovação da responsabilidade objetiva do Estado, basta a comprovação de que houve um nexo causal entre um fato ligado à administração pública
e um dano injusto causado a terceiros. Provando esse nexo causal, tudo bem. Acontece que o ônus probatório nessas responsabilidades objetivas é transferido para o Estado. Entenda o que é isso? Se eu alegar uma coisa contra você, eu é que tenho que provar. Quem alega tem que provar num processo, por exemplo. Agora, neste caso, o particular vai alegar que houve o dano e é a administração que tem que provar que não aconteceu. Então, isso se chama inversão do ônus da prova, correto? Bom, partindo dessa teoria aqui, tá, dessa responsabilidade objetiva do Estado, nós falamos de teorias de interpretação. Nós temos 3 teorias que é importante saber para a prova de responsabilidade civil do Estado. Teoria da culpa. Essa teoria a gente não adota aqui. Na teoria da culpa, é preciso que o Estado tenha errado, então aqui a gente teria erro, nexo causal e dano. Aqui, quando a gente coloca a palavra fato, pode ser um fato lícito, ou ilícito, claro, tá? Pode ser um fato doloso ou culposo, pode ser um fato até comissivo ou omissivo, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Então, em relação a essa responsabilidade objetiva, o Brasil não adota a teoria da culpa. O Brasil adota a teoria do risco administrativo, que é o risco que ele assume ao prestar um serviço. E aí uma coisa que muita gente erra em prova é: que risco é esse que ele está assumindo? O risco daquelas competências que ele tem lá na Constituição Federal. Então, por exemplo, o que compete ao município? Você sabe de cor, cuidar dos assuntos de interesse local. O que compete à União? Aquela listinha lá do artigo 21, emitir moeda, cuidar da fronteira nacional, não é isso? E o que compete ao Estado? Lembra? Aquilo que não é nem do município, nem da União, que é a responsabilidade, que é a competência residual. Então, por exemplo, o Estado cuida da segurança pública, polícia militar, polícia civil, ok? Então, imagine, aconteceu um assalto numa rua do município, né? E aí a pessoa entra contra a prefeitura, contra o município, alegando que houve ali um dano. O que vai acontecer? Esse processo não vai adiante, porque não é o município que responde por segurança pública. Então, o risco desse serviço é do Estado de Minas Gerais, por exemplo, né? E aí, então, é esse Estado que vai responder por esse caso e não o município, na hipótese. Ou vamos imaginar que foi outra coisa, foi um vício, um erro ali na coleta do lixo urbano. Quem é que faz a coleta do lixo urbano? O município, o Estado ou a União? Interesse local, o município. Eu não posso processar a União, entendem? Então, a teoria do risco administrativo diz que a administração pública vai responder pelos serviços que ela se põe a prestar. E aí, essa teoria admite excludentes de responsabilidade. Vamos imaginar que esse motorista aqui tenha freado bruscamente sem qualquer sentido. A culpa foi dele. Eu então posso ter uma hipótese de culpa da vítima. Pode ser também que estava chovendo muito, eles entraram aqui em aquaplanagem e houve uma situação de caso fortuito ou força maior. Então, em relação às excludentes de responsabilidade, guarde aí a possibilidade de culpa da vítima, a possibilidade de caso fortuito ou força maior e ainda colocam às vezes em prova culpa de terceiro. Só que a culpa de terceiro é meio que óbvia, né? Por exemplo, um carro bateu no carro da administração que é arrastado, bateu nesse carro daqui. Aí é claro que se é a culpa, né, do outro carro, não há nexo causal com a administração pública. Então, eliminando o nexo causal, claro que não tem responsabilidade. Bom, agora, além da teoria do risco administrativo, nós temos uma outra teoria chamada teoria do risco integral. Essa teoria se chama assim porque ela não admite excludentes de responsabilidade. E tem só 2 casos em que isso se aplica no Brasil. Uma é em relação a dano nuclear. Aconteceu de a gente incluir isso lá na nossa legislação por conta daquele caso do Césio de Goiânia, lá em 1986, tá lembrado? Pesquisa no Google. E aí também o de terrorismo. O que aconteceu na época da Copa? A gente teve que colocar na nossa legislação que a gente responderia se eventualmente acontecesse um ato de terrorismo no Brasil, no caso específico de aeronaves brasileiras. Mas nas provas não detalham muito não. Vai falar quando é que se aplica a teoria do risco integral? Dano nuclear, terrorismo. Professora, e estava pensando aqui, dano ambiental. Dano ambiental, a gente também fala de responsabilidade objetiva, mas não é do Estado, é a responsabilidade objetiva de quem causou aquele dano ao meio ambiente, tá? Mesma coisa que dano ao consumidor, é uma responsabilidade objetiva da empresa, mas não tem nada a ver com o direito administrativo. Então, não mistura o direito ambiental nem o do consumidor e vamos focando aqui. Depois que a gente sabe essas teorias, ou seja, responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral, só em casos excepcionais de terrorismo e dano nuclear, e que a base é a teoria do risco administrativo,
a gente passa para o estudo dessa ideia de omissão para a caracterização da responsabilidade do Estado. Porque eu disse assim, olha, aqui, ó, esse fato pode ser fato lícito ou ilícito, doloso ou culposo, fato omissivo ou comissivo. Vamos entender? Olha lá, a gente falou, acho que, deixa eu ver se a gente falou sobre isso na aula de questões, nem tô lembrando, mas olha lá. Ato comissivo, ou seja, houve o cometimento de um ato, praticou-se um ato. Quando o ato é omissivo, houve uma omissão da administração, tem duas opções. Eu tenho a omissão como um fato, já lembrei que eu dei essa aula antes de ontem para a turma de CFO, por isso que eu tô lembrando, eu falei isso agora na câmera, não, foi pro CFO. Então tá aqui, ó, fato omissivo, ok? Aqui já tá ficando escurinho, né, na tela, mas tá me vendo aí? Pois é. E a gente tem a omissão, que a gente chama de omissão genérica. Vou explicar. Imagine que, falando de CFO, vamos pensar aqui num exemplo de polícia militar. Que numa determinada ação, um policial militar tenha praticado um ato, tá? Que tenha causado um mal a alguém, enfim, o Estado poderia responder por esse cometimento de ato, ou seja, pela prática desse ato. Mas também pode acontecer uma hipótese de omissão. Por exemplo, pode acontecer aqui que durante a escolta de um preso tenha ocorrido uma omissão e aí esse preso fugiu e matou uma pessoa, ou seja, há um fato e esse fato é uma omissão. E esse caso, então, vai nos caracterizar uma responsabilidade objetiva estatal. Então, toda vez que se fala de omissão, mas é um fato omissivo, a responsabilidade é objetiva. Agora, se for essa hipótese aqui, se eu trocar aqui meu giz, eu sei que nem aparece muita cor, mas eu adoro trocar de cor de giz, olha lá. Se for essa responsabilidade, essa omissão aqui genérica, nós vamos falar que a responsabilidade do Estado é subjetiva. Isso por quê? Porque o STF falou, STJ na verdade, o Celso Antônio também falou, vou explicar. Olha lá, dois exemplos então. Eu disse que se a gente tem uma responsabilidade pelos atos de cometimento e de omissão quando há um fato, tá? Aqui nesse caso a gente não tem. Exemplo, uma pessoa chegou no posto de saúde e lá o médico não atendeu ou não tinha medicação ou não foi aceito. Esse caso, a pessoa faleceu. Esse caso é um caso de fato, foi lá no serviço público em que houve uma omissão. Basicamente, você vai ver que o Estado falhou na prestação do serviço público, tá? Nesse outro caso aqui, imagine que uma pessoa não encontrou o posto de saúde, não tinha posto de saúde na região e morreu. Aqui nós estamos falando de uma omissão genérica. Não dá para saber, não tem nexo causal para saber se ela tivesse chegado. E se ela tivesse achado um posto de saúde? E se tivesse médico, tá? Então, nesses casos, a gente fala que a responsabilidade do Estado é subjetiva e que o STJ defende essa tese de que basta, nesse caso, a necessidade da comprovação do dolo ou culpa de algum agente ou demonstrar que o Estado poderia ter feito algo e não fez. Na necessidade, então, de comprovação de culpa, a gente chama essa responsabilidade de subjetiva, tá? Vamos lá no caso do policiamento de novo. Ocorreu uma escolta, essa escolta, houve uma omissão da polícia e aí o preso fugiu, matou uma pessoa. Vejam que houve uma omissão na falha do serviço do Estado, tá? Então a responsabilidade é objetiva. O que significa? O processo de administração, depois ela vai pedir ressarcimento em relação ao servidor. Mas uma pessoa foi assaltada na rua, e aí ela entra com um pedido de indenização no Estado. O que o Estado vai falar? Eu não estava lá, como o posto de saúde não existia, eu não tinha policiamento suficiente, reserva do possível é quando ele fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer isso, então infelizmente, me desculpe. E aí, nesse caso, não tem como provar que se acaso a nossa segurança pública fosse de primeiro mundo, fosse perfeita, se aquele assalto teria ou não teria acontecido. Claro que a gente pensa numa probabilidade de não acontecer, mas não há uma certeza, não há um nexo causal aqui em relação a essa responsabilidade, tá bem? Então, omissão genérica, responsabilidade subjetiva do Estado. Omissão, fato, Estado falhando, veja, é assim, ó, aqui falta Estado e aqui o Estado falha, tá bem? Guarda desse jeito.
Então, na genérica subjetiva, no fato omissivo e no comissivo, a responsabilidade é objetiva. Tudo bem até aqui? Ótimo. Algumas coisas que você vai ter que saber, por exemplo, claro que morte de um preso, um detento no presídio, responsabilidade é do Estado. Uma criança que machuca na escola pública, a responsabilidade é do ente federativo que estiver mantendo a escola. A pessoa está gaguejando hoje, né, que está falando um tanto de coisa em poucos minutos. Olha lá. Ou ainda, caso de suicídio em presídio, tá? Se demonstrado que o Estado poderia ter feito algo e não fez, responsabilidade também objetiva da administração. Outra pergunta muito comum é assim, um ônibus pertencente ali a uma concessionária de serviço público, bate no carro de um particular, as pessoas no ônibus machucam ali um pouquinho, bem de leve, para não ficar muito, e ainda amassou esse carro aqui da frente. A pergunta é, a responsabilidade dessa concessionária de serviço público é só em relação aos usuários do serviço público, essas pessoas aqui dentro do ônibus, ou ela também em relação ao não usuário de serviço público, que é o dono desse carro? Existia um tempo em que se falava que eram só os usuários de serviço público e agora a gente tem, não só agora, mas já há mais tempo ainda cai em prova, a ideia de que a responsabilidade é de indenizar usuários e não usuários do serviço público, tá bem? Bom, e para fechar, nesse artigo 37 que eu falei correndo para você no começo da aula, vem dizendo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente. Quando a gente fala pessoa jurídica de direito público, você já sabe que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios e ainda suas autarquias e fundações públicas de direito público, ok? Quando é uma pessoa jurídica de direito privado, você tem que saber se ela presta serviço público. Então, por exemplo, todas as concessionárias, TIM, Oi, Vivo, claro, pensando aqui em telefonia móvel, né? Ou essas outras todas, uma de transporte aéreo, urbano, transporte coletivo, todas elas respondem objetivamente também, tá bom? Porque são pessoas jurídicas de direito privado, mas são prestadoras de serviço público. Aí, se você pensar numa empresa, ainda que estatal, empresa pública, sociedade de economia mista, que explora a atividade econômica e ela recebe as receitas dela, não da prestação de um serviço público, mas dessa exploração da atividade econômica, aí então nós vamos falar que não se aplica a responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, tá? O texto termina assim: pessoas jurídicas de direito público e de direito privado respondem pelos danos que os seus agentes nessa qualidade. O que é nessa qualidade? Trabalhando, né? Só que não é só trabalhando, não. Sua prova pode falar assim: um agente público, no exercício de suas funções, atenção, ou a pretexto de exercê-las, pausa o vídeo e escreve isso aí. Um agente público, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, o Estado vai responder por atos dele. Então, por exemplo, o policial está à paisana, no ponto de ônibus, indo para casa e ele impede uma situação de assalto. Ele não estava em serviço, mas agiu com o seu poder, na sua função de policial. Então, ele age a pretexto do exercício de suas funções. Nesse caso, a responsabilidade do Estado vai prevalecer. É diferente de dizer que esse policial, um belo dia, chegou em casa e deu uma pedrada lá em alguém, né? Há um dano, um ilícito? Mas o Estado não responde. Primeiro porque ele não estava trabalhando, não estava no exercício, a pretexto de exercer as suas funções, não usou a arma da corporação, porque a arma da corporação faz estender a responsabilidade do Estado, porque ele tem uma culpa em vigilando por esses bens perigosos que ele tem. Geralmente em prova fala carro ou arma, tá bem? Então, no finalzinho do texto vai dizendo: depois que indenizou todo mundo, eu tenho uma ação de regresso contra o agente público. Durante um tempo prevaleceu a hipótese de denunciação à lide. O que significa denunciação à lide? Nesse processo aqui, em que o particular está processando a administração, ele podia falar assim: inclui o servidor aí no polo passivo, ele também vai ser réu nesse processo. Aí o STF falou assim: nananina, não foi isso que a Constituição disse. A Constituição disse: faz isso aí primeiro, indeniza, responsabilidade objetiva, nada de ficar provando dolo ou culpa, sem perícia nem nada, e depois então você vem e processa o seu agente público, tá? Brainstorm é isso, é quando a gente faz uma tempestade no seu cérebro. Agora você vai anotando aí o que você teve dúvida, o que você não lembrava dessa matéria. Escreve aqui que a gente depois conversa sobre esse tema um pouco mais. Um beijão e até depois.